trazemos para vocês um plano de alinhamento de toda a cidade de Campos do Goytacazes, um instrumento de grande relevância, não somente para a composição urbana da cidade atual, como no futuro. Solicito o subsecretário Mariel Lima de Oliveira para fazer a apresentação do plano. Boa tarde a todos. Nós vamos tratar hoje do... Pode descer aqui, eu prefiro ficar em pé. Nós vamos tratar hoje da questão dos planos de alinhamento. Aqui eu prefiro ficar dali porque eu vejo melhor. Alô? Bom, quando nós falamos em planos de alinhamento, e a gente subtitula como ordenamento dos caminhos urbanos, nós estamos falando de uma questão de projeção futura da cidade. Para a gente contextualizar o tema, nós vamos passar aqui por uma breve história urbanística de Campos para a gente entender, tá certo, que a gente tem de tantos anos, tantos planos e tanta coisa ainda por fazer, né, na cidade. Campos é uma das cidades pioneiras em planejamento urbano no Brasil. Já em 1800, e 34, 37, por aí, Campos já apresentava um primeiro plano urbanístico para a cidade, que foi o plano Bellegarde. Nós tínhamos, na época, aquele mapa ali, que é o mapa do plano Bellegarde, e a gente observa ali, por exemplo, aquela mancha ali do lado esquerdo, é a Lagoa do Furtado, onde você tem hoje o Parque Alberto Sampaio, e essa lagoa foi drenada pelo canal Campos Macaé e foi ponto de partida, o porto de partida do canal Campos Macaé. Esse plano Bellegarde, ele teve uma preocupação principal com a questão de saúde, com os brejos, lagoas e tudo mais na cidade, e ele cuidou também da questão das inundações na cidade. Certo? Em seguida, em 1942, quer dizer, 6 para 7 anos depois, um segundo plano urbanístico para a cidade já aconteceu. E ali, certo? Ele foi feito pelo Américo Pralon, que foi um engenheiro urbanista que trabalhou na cidade, certo? E que fez o nosso primeiro código de postura. Esse plano de 1842, vocês já verificam ali no mapa que o canal Campos Macaé está pronto ali, está vendo? A Lagoa do Furtado já desaparece, foi aterrada, e tem ali o porto de partida. E ele se preocupou principalmente com a questão de que a cidade não tinha espaços livres para a presença de público, para o relacionamento humano dentro da cidade. Em 1903, quer dizer, 61 anos depois, surgiu o plano de saneamento de Campos do engenheiro Saturnino de Brito, que era campista, e foi um dos maiores engenheiros sanitários que esse país já teve. Ele fez não só Campos, como fez Santos, Curitiba, Rio de Janeiro, um monte de projetos de urbanização.
né? E sempre com a visão do urbanismo sanitarista, quer dizer. Então, ele colocou para Campos, em 1903, um plano de saneamento. Mas, no plano de saneamento, ele fez intervenção de vias, alargou as vias, ele aterrou uma série de brejos e lagoas que a gente tinha na cidade, projetou também uma série de edifícios, cuidando da salubridade dos edifícios, criou um código de obras para a cidade, que foi o primeiro que a cidade teve, né? Apresentou um plano de moradia popular para substituir os cortiços que haviam na cidade, ou seja, foi um plano muito abrangente, né, em termos de urbanização sanitária para a cidade, tá? Se a gente olhar ali, aqueles dois mapas ali, em 1900, aquele mapazinho menor aí é de 1900, quer dizer, início do século XX, né? E o outro do lado é de 1920. Então, vocês veem que nesses 20 anos, como é que a malha urbana da cidade expandiu. E ali se seguiu o plano de Saturnino de Brito, de 1903, que ele veio até aquela linha de baixo ali, que faz a curva ali, que é o que na época se chamava Passeio Municipal, que é hoje a nossa 28 de março. Né? E esse plano foi executado, certo? Em maior parte, consolidando a malha urbana da cidade com aquela visão higienista do Saturnino de Brito. Depois, 23 anos depois, o mesmo Saturnino de Brito fez esse plano de defesa da cidade por conta da questão das cheias, né? E ele criou também uma configuração de arruamento, de alargamento de ruas e tal, e projetou os primeiros diques de proteção da cidade. Lá em cima, naquele canto lá da Lapa, lá em cima, perto da curva da Lapa, você tem aqueles diques, que até hoje a gente tem vestígio dele, aquele dique de pedra alto lá, né? Cá na Coroa também ele colocou, e ele fez os primeiros canais de escoamento da cidade. Se vocês verem ali no centro, descendo o canal Campos Macaé, ele colocou 2 canais ali, um escoando as cheias da Lagoa Dourada, né? E o outro escoando as cheias mais embaixo também, do outro ponto da lagoa, jogando para o canal Campos Macaé. E aquele cá na direita, ele está escoando a Lagoa do Goiabal, que hoje já não existe mais também, lá onde está o novo Jockey, né? E havia um canal que ele projetou também escoando para o Campos Macaé ali. Tá? Esse plano do Saturnino de Brito foi que a base para o DNOS fazer toda a malha de canais da cidade, porque ele foi o primeiro que colocou a Lagoa Feia como o receptor principal do escoamento da drenagem urbana, da macro-drenagem urbana de Campos, baseado na questão de que Campos é o segundo lugar do planeta que o rio passa mais alto que os campos. Isso acontece no Egito, né, no Nilo, e acontece aqui em Campos dos Goytacazes. A cota de transbordo do Paraíba é 10, né, um pouco maior por conta de dique, às vezes, e a cota média da cidade é 8, 7,5, 8. Então, drenar para o Paraíba, por gravidade, é complicado, difícil. Por isso que a Lagoa Feia é nosso escoadouro principal. Vira. Depois, só em 1944, veio o Plano Coimbra Bueno, com Alfred Agache, que era um urbanista francês, que trabalhou junto com os irmãos Coimbra Bueno, que esse, sim, foi o primeiro plano mais aprofundado, né, para a cidade de Campos. Ele induziu
o desenvolvimento local, e pela primeira vez um plano abrangeu Guarulhos. A margem esquerda do Paraíba foi assumida como componente da cidade e se projetou para lá as grandes avenidas, Teresópolis, Petrópolis, aquelas avenidas largas que tem em Guarulhos hoje. Esse mesmo Coimbra Bueno Gás fizeram também o projeto de Atafona, em São João da Barra, aquelas ruas largas todas que tem Atafona, tudo, é projeto do Coimbra Bueno. Tá? Vai, para a gente ir terminando, só em 1979 nós tivemos mais um plano abrangendo, que também criou uma proposição viária para a cidade, tá? Quando foi prevista pela primeira vez aquelas duas perimetrais ali, a Nossa Senhora do Carmo, que ainda não está completa, tá? Nós estamos agora projetando para completar, e Arthur Bernardes, que foi completa, certo? Essas duas vias, pela primeira vez, elas aparecem em 1979, nesse plano. Vai. E aí, meu amigo, todos esses planos urbanísticos estabeleceram intervenções no sistema viário da cidade, mas nenhum deles estabeleceu planos de alinhamento para garantir a segurança da disponibilidade do espaço na cidade para que você, no futuro, fizesse a reforma, né, a reformulação viária da cidade. Tá? Para vocês entenderem, aquilo que está ali, quem conhece a cidade bem, vocês estão vendo ali o cruzamento da Rua dos Andradas com a Oliveira Botelho. A Oliveira Botelho sai lá da Goitacazes, por trás ali do quartel da Polícia Militar, e chega ali nesse cruzamento com aquela largura, né? E deveria seguir com essa largura até a 13 de maio. Parou ali, não sei exatamente por que razões, por falta de verba, qualquer coisa desse tipo, e ela deveria seguir ali naquela faixazinha vermelhinha ali. Como não houve um plano de alinhamento que garantisse essa reserva de espaço para a continuidade dessa via, né, ficamos com aquela situação. Do mesmo modo, a Rua dos Andradas também chega ali naquele ponto com aquela largura maior, e você vê que ela continua, ela deveria seguir com essa largura maior até a Beira-Rio. Como não houve o plano de alinhamento, tá, para disciplinar o uso do solo nessa condição, os anos foram se passando, os imóveis que existiam nessa época, certo, foram demolidos, foram construídos outros e tal, e se tornou inviável você fazer a reformulação da cidade, né? Hoje nós ficamos ali, você chega ali naquele cruzamento, para seguir até 13 de maio, a rua se reduz para um terço do que ela chega até ali. E a mesma coisa com a Rua dos Andradas. Então, nós vamos agora tratar o que são, afinal, planos de alinhamento. Toca. O plano de alinhamento, ele é aplicado no Rio de Janeiro há mais de 60 anos. Tá? Lá no Rio de Janeiro, eles chamam de PAA, que eles chamam Plano Aprovado de Alinhamento. Lá eles trabalham com um conjunto de PAA, PAL, né? Nós aqui estamos trabalhando com plano de alinhamento, que nada mais é do que um instrumento legal, tá, para reservar no território urbano, tá, espaço necessário para trânsito público, tá, por exemplo, de veículos, e reservar e estabelecer alguns parâmetros de dimensionamento básicos para o espaço público, né, como localização de praça, seção de logradouros, etc. O plano de alinhamento, ele tanto é utilizado para reserva de espaço público futuro, de uso futuro, em novas vias a serem construídas, como também para
previsão de reformulação do sistema viário da cidade. Quando você fala em reformulação do sistema viário da cidade, você está falando de alargamento de vias, certo? Aumento de áreas de praça, certo? Ou o contrário também, pode ser, o encurtamento em função do projeto geométrico que está se fazendo das vias, certo? E, nesse caso, ele vai afetar as propriedades privadas lindeiras com essas vias. Né? Tira aí, vai. E como que esse plano de alinhamento afetam essas propriedades privadas? Tá? Aí a gente tem que ter em mente, que o plano de alinhamento, quando ele estabelece essa reserva de espaço, certo, do território urbano, para um uso público futuro, tá certo? Ele afetando ou não as propriedades privadas, tá certo? Aquelas em sendo afetadas, ela imediatamente ela passa a ter uma alteração dos parâmetros de uso do solo dentro dela, mas mantém o direito de indenização por desapropriação parcial da propriedade, certo? Quando da efetiva realização do plano de alinhamento estabelecido. Ou seja, se determina que haverá uma determinada intervenção na cidade, que ainda não se prevê o momento em que vai acontecer, mas que está definido que dali, tá, haverá uma intervenção futura. A propriedade privada permanece, certo? Mas aquela faixa que é afetada pelo plano de alinhamento, ela passa a ser não edificante dentro do imóvel, quer dizer, dentro do terreno. Tá? E assim fica estabelecido os recuos em relação à testada, quando eu quero alargar as vias, tá? Caracterizando esse espaço não edificante, e os planos de alinhamento, a partir da publicação deles, tá certo? Qualquer alteração que se faça numa edificação existente, certo? Com a previsão de execução de edificação, tem que considerar esse recuo, daí para frente. Tá? Isso sem prejuízo dos afastamentos das divisas que estão previstos na outra lei, que é a lei de uso e ocupação do solo, porque recuo e afastamento são duas coisas distintas, né? Completamente distintas. Tá? Vamos lá. E como é que essa instituição dos planos de alinhamento afeta os projetos de edificações e parcelamento do solo? Então, a partir da publicação da lei, o que vai acontecer é aquilo que está ali, ó, os profissionais, arquitetos e engenheiros habilitados a apresentar projetos de edificação novos, ou de reforma, ou de restauro, e ainda projetos de parcelamento do solo urbano para aprovação no município, tem que considerar em seus projetos a influência dos planos de alinhamento na propriedade objeto do projeto. A não consideração dos recuos, investiduras ou outros efeitos de influência dos planos de alinhamento inviabilizam a sua aprovação para a construção. Os projetos de parcelamento do solo devem produzir nas faixas dos planos de alinhamento a via planejada no perfil estabelecido naquele plano de alinhamento. Isso significa o quê? Se eu tenho um plano de alinhamento em que se afeta uma edificação construída dentro de uma propriedade privada, tá? Aquela faixa ela é não edificante a partir da publicação do plano de alinhamento. Se eu vou projetar uma reforma, eu tenho que considerar esse recuo e o afastamento, tá? Então, a reforma deve ser em forma tal que vá liberar aquela faixa não edificante, certo? Em não edificada, tá? Cada profissional vai cuidar desse aspecto quando faz o seu projeto. Entra aí, Ivan. E o que é que são esses recuos que são definidos pelos planos de alinhamento? Está lá. O recuo, certo? Você tem a rua,
Você tem um plano de alinhamento que interferiu ali, vocês estão vendo, o alinhamento do plano de alinhamento, e o recuo incorpora ao logradouro público aquela faixa de terreno ali, como área não edificante, tá certo? A fim de você executar ou modificar o alinhamento aprovado pela Prefeitura. A definição desses recuos é o principal fundamento dos planos de alinhamento. Eles vão, certo? Como instrumento de política urbanística. Vai, Marco. Ao contrário do recuo, nós temos o que chamamos de investidura. O que é investidura? Se em determinado momento eu tinha uma rua que, ao contrário de ser alargada, ela foi reduzida em sua amplitude e ficou uma faixa de área lindeira com a propriedade privada, como vocês estão vendo ali, a zona de investidura, a área de investidura, e que, por sua característica geométrica, ela não tem valor nem utilização pública prevista, essa faixa de investidura ela deve ser incorporada à propriedade privada do cidadão. Tá? Ele recebe aquela área ali. Tá? Essa é uma forma especial de alienação de um bem público, tá certo? Mas isso vai ser compulsoriamente adquirido por aquele proprietário. Ele vai aumentar o terreno dele. Tá? Isso independe de licitação ou de qualquer coisa. É exatamente dirigido só para aquele proprietário ali que vai receber a adesão à sua propriedade daquela área. E os afastamentos que são previstos em lei para uso e ocupação do solo? Eles sofrem alguma alteração? Não. Não sofre nenhuma alteração. Como eu falei lá na frente, são dois instrumentos distintos. Né? Então, quando os recuos são estabelecidos por um plano de alinhamento, eles não se confundem com os afastamentos frontais ou laterais, definidos para a ocupação dos terrenos na parametrização do uso do solo. Eles devem ser aplicados naturalmente a partir do recuo, certo? Como sendo ali a testada do terreno no qual a gente projeta. A existência de recuos em terrenos, por condição de plano de alinhamento, não altera a aplicabilidade dos parâmetros definidos na Lei de Uso e Ocupação do Solo. Tá? Então, se nós temos aí aquele afastamento padrão, na maioria da cidade, de 5 metros a partir da testada do lote que você vai projetar, esses 5 metros passam a ser considerados a partir do recuo. Ok? Aí vocês têm um mapa geral, esse mapa é do plano diretor, certo? E é o mapa de macroestruturação da mobilidade urbana da cidade. Nesse mapa, que você pode consultar no plano diretor, que aqui, obviamente, não está, né? Você está enxergando bem, há uma previsão de novas vias, né? Para o desenvolvimento da mobilidade urbana da cidade, né? E nós, em primeiro lugar, fizemos os planos de alinhamento para todas essas vias projetadas no plano diretor. Foi o primeiro ponto que nós consideramos, tá? Então, todas essas vias foram levantadas, georreferenciadas, certo? Definidos os perfis dessas vias e foram feitos os seus planos de alinhamento. Certo? Isso está no plano diretor. Vai. E, além dessas vias, que são as proposições que estão no plano diretor, certo? Para a questão da mobilidade urbana, tá? Isso independe de qualquer modal que seja considerado dentro dessa via, tá certo? Que desenvolvendo nas vias componentes do sistema viário da malha urbana, os caminhos urbanos eles foram estudados em função da sua capacidade de tráfego, da logística de deslocamento nas viagens urbanas e da composição urbanística ontológica da cidade. Quer dizer, do que existe realmente na cidade, né? O real, o ontológico é o real, né?
projetando em um universo de 25 anos futuros as necessidades de uma mobilidade fluente. A gente tem que ter em conta que, por exemplo, quando você tem uma cidade se expandindo, com criação de novos espaços urbanos, através do projeto de loteamentos, né? Esses projetos de loteamento criam novas vias, novas habitações, novas concentrações de ocupação habitacional. Consequentemente, você vai ter esses novos espaços urbanos com uma concentração de demanda de viagem de veículos ali instalados que vão vir a circular dentro das vias atuais da cidade, que são perenes. A cidade muda na sua dinâmica, muda a edificação, muda os prédios, demole um, constrói outro, mas as vias, as ruas, elas são perenes, leva 100 anos para você mudar uma rua, né? E ela fica ali com aquela calha, recebendo cada vez mais tráfego, cada vez mais tráfego, cada vez mais tráfego, e chega-se até, como aconteceu com o Rio de Janeiro, a ponto de você ter que fazer uma rua em cima da outra, que são os elevados que aconteceram no Rio de Janeiro, elevado Paulo de Fronten e outros elevados que tem no Rio, porque as vias já não comportavam o tráfego e não havia como você mexer, certo? Foi a partir daí que os planos de alinhamento começaram a ser aplicados efetivamente do Rio de Janeiro, para evitar esse problema de ter que fazer uma rua em cima da outra, né? E aí as pessoas que moravam no quarto andar do prédio, de repente, passaram a ter a rua na janela, né? A 3 metros de distância da janela dele. Vamos lá. Aí, dessa forma, com essa pesquisa que levou quase 2 anos a gente fazendo esse trabalho de análise do sistema viário da cidade, nós definimos os planos de alinhamento em 4 categorias. Margeamento de canais. Todos os canais urbanos tiveram o seu margeamento, tá, definidos em planos de alinhamento. Isso está apresentado em 61 pranchas, dentro do projeto de PA. As vias de circulação, certo? Na série 2000, que são 5 pranchas só. A série 3000, que são vias coletoras, que foram projetadas para a cidade. Vias coletoras, elas são importantíssimas, porque são elas que absorvem a implantação de transporte público, elas recebem das vias locais o trânsito, né? E são elas que conduzem para o transporte público principalmente. São 93 pranchas dentro do sistema de plano de alinhamento. As vias arteriais, certo? Que recebe, por sua vez, das vias coletoras, são 54 pranchas dentro do sistema. E as vias expressas, que ainda nós não produzimos, porque, na verdade, em Campos nós temos uma única via que pode ser categorizada como via expressa, que tem a característica, né, urbanística de via expressa, que é a Lorival Beda, que é aquele trecho de via que vai da entrada da Presidente Kennedy, né, para pegar as praias, e segue para Goitacazes, até Donana, né, até chegar ali no trevo de Donana, que você tem as 2 vias internas de maior velocidade e as vias externas auxiliares, né? Ou seja, numa via expressa, a via expressa se caracteriza por ter as suas pistas centrais sem acesso ao solo. Quer dizer, não tem como você tem que ir para uma via lateral para poder ter acesso ao solo. Quer dizer, acesso ao solo que a gente fala é você chegar nos imóveis, né, lindeiros com essa via. Então, são vias de alta velocidade, de maior velocidade e maior escoamento, certo? E nós aqui em Campos conseguimos botar quebra-mola nessas vias, né? Pelo amor de Deus, né? Mas acontece. Vamos em frente. Esse aí é o modelo de plano de alinhamento que vocês vão encontrar, tá? Esse aí, no caso, é uma via
é uma via coletora. Tá? Vocês veem que a gente trabalhou, tá certo? Na medida do possível, dentro de alinhamentos já pré-existentes na cidade. Né? Vocês têm ali um loteamento projetado aqui, do lado do outro, e o nosso plano de alinhamento está correndo. Então, vocês estão vendo aqueles pontinhos ali, a cada 50 metros, esses planos de alinhamento estão georreferenciados e com as suas coordenadas colocadas lá naquele quadro, do lado lá em cima, e o perfil da via está definido ali no próprio plano de alinhamento. Tá? Avança aí. Aqui vocês têm margeamento de canal, na verdade isso aí é o canal Coqueiros, tá? Naquele trecho ali que está passando atrás daquele loteamento recente que estão fazendo ali na Arthur Bernardes. Você vê que ele está cruzando ali com o Arthur Bernardes, esse plano de alinhamento. Tá? Vai. Ainda, aí é o Winston Xuxo, ainda acompanhando o canal Coqueiros, tá? Onde ela atravessa a Presidente Kennedy e passa por dentro do espaço da Hípica, do antigo Jockey Club, seguindo, vai seguir até Donana, isso aí. Né? E ali o formato que vocês têm. Tá? Ah, bem. Cada ponto daquele ali, ele é georreferenciado e vocês encontram na tabela aqui as coordenadas. E aqui embaixo vocês têm o perfil, a caixa do canal e o perfil de aplicação desse plano de alinhamento. Tá? Vai. Então, para que a gente tenha um atendimento mais acurado, mais aprofundado da questão do plano de alinhamento, nós vamos ter lá o seguinte. Ó. Primeiro, o alinhamento definido, ele estabelece uma reserva de espaço urbano para o desenvolvimento futuro do sistema viário da cidade, de forma a criar um ordenamento básico e necessário para que as intervenções privadas no tecido urbano não venham a dar causa a impedimento, seja técnico ou econômico, para as intervenções planejadas para a eficácia da mobilidade urbana. Vai. 2. Na malha viária da cidade, há trechos de plano de alinhamento onde já existe construído parte das vias pretendidas. Nesse caso, sempre que possível, se fará a harmonização do existente com a parte ainda por fazer do plano de alinhamento, reduzindo ao máximo que se possa a intervenção nas áreas de propriedade privada lindeira com o plano de alinhamento. Se não possível, então, o processo de desapropriação com a devida indenização ao valor de mercado terá de ser procedido. Ou seja, se há, por exemplo, a Winston Churchill, que vocês viram ali agora há pouco, uma parte do plano de alinhamento dela, tá? Você tem ali, depois que você passa ali pela Hípica e tal, lá no Parque Santa Maria está feita ela, tem um pedaço enorme dela executado, tá? Até chegar lá na Presidente Kennedy. Né? Ali no trecho entre Arthur Bernardes até lá em cima, também tem mas tem muita coisa já construída, né, da Winston Churchill. Então, o que está construído deve ser harmonizado com o que se vai construir, na medida do possível, para evitar que a gente tenha que intervir na propriedade privada do cidadão. Certo? Assim como se faz constar no registro de imóveis a presença de qualquer servidão pública interferente com a propriedade privada que se registra, intenciona-se, eu digo intenciona-se porque ainda não está muito bem definido, finalmente definido com os cartórios, tá certo? Que no registro de imóveis, quando da escritura de troca de propriedade ou nas certidões emitidas por imóvel registrado, se faça constar a informação afetado pelo PA número tal. Então, quando você for adquirir uma propriedade
a nova escritura já deve vir ali registrando que há um PA que está afetando aquele terreno que você está adquirindo. Tá? A disponibilidade das informações dos PAs aos organismos de controle urbano, de registro de imóveis e à população em geral, conforme seus próprios interesses, deverá ser imediato, contínuo e atualizado. E como é que vai ser isso? Como é que o contribuinte, os profissionais, os cartórios terão acesso a essas informações do plano de alinhamento? Vamos lá. Até 20 dias após a publicação da lei aprovada pela Câmara de Vereadores e sancionada pelo prefeito, as informações dos planos de alinhamento deverão estar disponíveis no site da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Mobilidade e Meio Ambiente, no espaço de planejamento urbano, aquele botãozinho lá de cima. Tá? Quando você pressionar aquele botão, deverá, acionado aquele botão, vai aparecer uma bandeira, certo? Indicando todas as instruções para você ter acesso às informações do plano de alinhamento, certo? Que dá um total de 290 e poucas pranchas, tá? Que você vai poder acessar. A informação básica para acesso à informação dos planos de alinhamento, certo? Deverá ser o logradouro onde se situa o imóvel em pesquisa. Quer dizer, você digita ali o logradouro, a rua do imóvel que você vai projetar nele, ou vai intervir, ou que o cartório quer saber se há plano de alinhamento afetando ou não para colocar no registro de imóvel, né? E aí, quando você... vai aparecer aquele botão ali com a indicação básica do plano de alinhamento, e quando você aperta aquele botão ali do azulzinho que está a setinha, você vai ter a possibilidade de baixar o arquivo em PDF do plano de alinhamento que você deseja. Então, você vai baixar em PDF, vai ter no seu computador, para você trabalhar. Tá? Caso não haja plano de alinhamento interferente com o logrador indicado, essa informação vai ser dada a você na hora. Olha, não tem plano de alinhamento aqui. Tá? E a gente precisa entender que plano de alinhamento os planos de alinhamento, eles acompanham a dinâmica de desenvolvimento da cidade. A cidade, ela é um organismo vivo, tá certo? No sentido que as intervenções da cidade, elas são públicas, ou seja, elas não são efetivamente apenas e tão somente do poder público. Na verdade, o poder público parametriza, controla, né, organiza o espaço da cidade, mas quem constrói a cidade não é o poder público, né? Quem constrói são os investidores, são os empresários que fazem a produção urbana. Tá? Então, gente, basicamente, o plano de alinhamento é isso que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Tá? Eu li essas informações, porque a tela está pequena, as letrinhas estão muito pequenas, né? Acho que aí de longe vocês não iam conseguir ler. Então, basicamente, é isso. Tá? E nós dizemos que tantos anos, tantos planos, tanto ainda por fazer, a intenção é fazer agora o melhor para o depois, né? Porque até hoje o pecado foi esse, né? Nós temos planos que não conseguiram ser, né, terminados e concluídos porque não tinha reservação do espaço urbano para que isso acontecesse. Por exemplo, falando de Rio de Janeiro, por exemplo, se não tivesse os planos de alinhamento lá, não existia a Avenida das Américas, não existia a Avenida Ayrton Senna, não existiriam várias vias, né, principais hoje da cidade do Rio de Janeiro, que criou essa reservação de espaço para a expansão urbana da cidade, ok? Então, é isso. Abertos aí para as perguntas e as dúvidas dos senhores.
Queria destacar a presença de Ulisses Cardoso, licenciamento de obras particulares e fiscalização da Prefeitura, René Justen, subsecretário de Meio Ambiente, Patrícia Cordeiro, que estava aqui há pouco, subsecretário de Turismo, Fernando Loureiro, da ASIC. Queria abrir para as instituições que estão presentes, se alguém quer fazer algum tipo de pergunta, alguma intervenção, fique à vontade. Temos representante do IFE, da UF e o Davi Loureiro, da ASIC. Foi uma falha. Fernando Loureiro, da ASIC. Davi é de São Fidélis, e tem um Davi do seu lado aí também. Abreu. Boa tarde a todos, os componentes da mesa, os assistentes aqui, as pessoas que compareceram a essa audiência muito bem planejada, que realmente dará um norte diferenciado da nossa cidade. Acreditamos que isso aí vai evoluir para uma coisa, se Deus quiser, cada vez melhor, para a implantação de crescimento a nível de urbano, né, de construção civil, e isso é muito importante para a nossa cidade, que o terceiro maior empregador da nossa cidade é a construção civil. O primeiro empregador, o município, a nível nominal, depois o comércio, e, consequentemente, em seguida, logo aí a construção civil, que está bastante paralisada pelo problema conjuntural do país a nível econômico, a gente sabe disso. Uma pergunta que há bastante tempo vem na minha cabeça. Quando se faz o recuo e afastamento, né, como a gente pode saber se aquelas vagas que são colocadas em frente ao comércio, ela é área pública ou é área privada? Porque, infelizmente, tem alguns comerciantes que são, tecnicamente, demoliu, você tem que fazer o recuo e afastamento de acordo com o que é delineado para aquela área, para aquela rua. Só que o que acontece? Aí eu chamar aqui Davi aqui, os caras simplesmente metem uma correntinha ali e ele considera que aquela vaga é dele. Isso é uma coisa muito complicada, porque aquilo se tornou público. Como a gente pode fazer com que essas construções possam realmente tornar aquilo uma área pública e não ficar impedindo o estacionamento? Hoje o estacionamento já está se ralefaçando em grande porte em toda a área circunvizinha do centro. E, às vezes, o cara faz o afastamento, mete a correntinha e não deixa ninguém parar ali, porque ele considera que aquela vaga é dele. Só que o recuo, o afastamento, aquilo ali passou a ser uma área pública. Como conduzir isso aí para tentar fazer com que isso, o proprietário entenda que aquela área não é mais dele? Aquela área é uma área pública. E, consequentemente, tolhindo o estacionamento. E, muitas das vezes, até para ele mesmo, que o cara, às vezes, vai ali, vai no vizinho, o comércio tem que interagir. E essas pessoas, às vezes, elas bloqueiam isso, considerando a vaga dele, vai lá, mete a correntinha, de tardinha, mete um cano, passa a corrente e fica por isso mesmo. Bom, Loureiro, na verdade, o plano de alinhamento, né, ele define a área, por princípio, como não edificante. Certo? Ela só será pública a partir do momento que seja desapropriada. Quer dizer, em momento algum, o plano de alinhamento, tá certo, ofende a propriedade privada. Tá? O imóvel, o proprietário do imóvel continua sendo proprietário do imóvel, o recuo apenas estabelece que há uma reservação de espaço, certo, urbano para um futuro alinhamento, certo, do sistema viário. Então, ele continua com a propriedade dele, usando tal. Quando, no futuro, em determinado tempo, o município entender que vai produzir aquela, ou que é necessário produzir aquela via projetada, então, se necessário for, ele vai fazer as desapropriações, e aí sim passa a ser um espaço público. Tá?
e vai ser aberta a via. Consequentemente, se vai haver estacionamento, faixa de estacionamento nessa nova via ou não, isso aí é projeto futuro. Então, na verdade, ainda não há esse espaço público, não vai afetar em nada a configuração atual do imóvel, embora tenha um plano de alinhamento ali. O que ele considera é que, se amanhã você for demolir o imóvel antigo, que está ali para construir uma nova edificação, você vai ter que cumprir esse recuo, né? Obedecer esse recuo, e que é uma reserva de espaço público. Aí sim, tá certo? Você pode até que a prefeitura faça a sua desapropriação, utilizar aquele espaço para um estacionamento, não tem problema nenhum. Né? Para o negócio dele, né? Para o negócio dele. Porque ainda é propriedade dele. Entendi. O que vai acontecer é que, quando houver desapropriação, ele vai perder o estacionamento. Certo? Entendi. Você passar a palavra, por favor, Fernando, ao Davi, que ele pode contribuir para o que você está perguntando também. Só uma observação, Fernando, que, para deixar mais claro também, a resolução CONTRAN 302 de 2008, ela proíbe a questão do estacionamento privativo para clientes, ok? Então, isso também não existe. Essa que é a pergunta que não quer calar, porque o cara acha que aquilo ali é só para ele ou para o cliente dele, não é para a comunidade mais, não é para a sociedade no modo geral. Aí a resolução do CONTRAN já fala em contrário. Aí a gente fica naquela, para ali, o cara vem te dar um puxão de orelha, você fica, faça o quê? Mais alguém? Ali, ó. Mariel, boa tarde. Boa tarde. Você mencionou em 4 categorias, né, de alinhamento, de Sim. margeamento de canal, vias de circulação, coletores arteriais e expressa. Perfeito. Mas aí o nosso plano diretor menciona também a importância do plano de alinhamento de orla, do alinhamento, né, para demarcação das faixas marginais de proteção. E aí eu queria saber como que vocês estão pensando Não, isso. as faixas marginais de proteção, elas, na verdade, elas estão incluídas no margeamento de canais. Então, né? está no de canal. Isso. E Porque nós consideramos que, doravante, a gente só pode ocupar 50% da FMP, certo? Com a via urbana. Até hoje, você pode usar 100% da largura da nova via urbana dentro da FMP. Tá? E a orla também vocês vão incluir nessa parte de margeamento de Não, canal? aí o alinhamento de orla, ele, na verdade, ele não se refere a sistema viário, tá? O alinhamento de orla é por exemplo, uma retificação que você projete, certo? De uma margem de rio, de uma margem de lago, de lagoa e tal. Mas ele não necessariamente é para a implantação de uma via urbana. Tá? Sim, mas não temos que considerar, e aí a minha pergunta é justamente essa, onde nós vamos ver, então, esse plano de alinhamento Não, de o que nós temos é porque há um outro que ainda não está, ainda está lá na Procuradoria para um novo futuro projeto de lei, em que nós estamos fazendo a preservação de todas as bacias de acumulação urbana, quer dizer, todos os espaços que nós temos para acumulação de água de chuva, para drenagem, para preservar a drenagem urbana, para não acontecer onde ainda nós temos essas bacias, o que aconteceu na margem direita do Paraíba, em que se aterrou tudo, e aonde haviam essas bacias de acumulação, hoje a gente tem alagamentos urbanos, porque a natureza continua mandando água para o mesmo lugar, né? Esqueceram de combinar com a natureza, né? Então, nesse projeto dessa preservação das bacias urbanas, aí sim nós estamos fazendo o alinhamento de margeamento, de margem, com a faixa marginal de proteção e vias que a gente entende como necessárias que elas fiquem ali no entorno da faixa marginal, exatamente para evitar a invasão dessa faixa por ocupação
indevida, né? Sim, é porque é importante a gente pensar essa integração como um todo. Sim. E a outra pergunta é como que vocês estão pensando no processo de licenciamento ambiental municipal, para considerar que o nosso plano diretor também menciona isso no seu artigo 398, que o nosso processo de licenciamento tem que considerar os planos de alinhamento. Vocês já estão vendo essa previsão? Sim, o que a gente tem hoje de licenciamento ambiental, alguma parte ainda não é municipal, né? Não é 100% que a gente licencia. Mas o que é de licenciamento municipal, né, a Secretaria de Meio Ambiente ela já atua junto com a questão do licenciamento de edificação e ocupação do solo, tá? Cada vez que chega um novo projeto na Secretaria, ele é também encaminhado para a Subsecretaria de Meio Ambiente para fazer a análise da questão ambiental. Né? Nenhum projeto é aprovado se tiver ofensa ambiental. Benê, fala um pouquinho sobre esse assunto aí. Boa tarde a todos, tá? Parabéns aí pela apresentação, né, Mariel? Muito boa, de uma importância muito grande. A gente tem que pensar hoje também no conceito das cidades sustentáveis, né? Perfeito. A sustentabilidade hoje ela está em voga, né? É uma questão que vem sendo discutida. Vai ter agora aqui, acho que em outubro, a Rio 20, mas é mais 30, que é para discutir as ODS e as cidades sustentáveis e resilientes também estão lá, né? Esse assunto desse plano de alinhamento ele é muito mais importante pensando na sustentabilidade. A gente vai, no futuro, quer dizer, prevendo o crescimento mais da cidade, né? A gente não pode perder de vista que o porto está aí. E a gente não sabe direcionar para onde vai o limite de crescimento e o limite de desenvolvimento lá do Porto do Açu. É um empreendimento de morde de grandeza enorme, né? Que pode acontecer tudo, né? de desenvolvimento, ele está aberto a tudo, tem área de expansão a tudo, tem estrutura para aportar qualquer tipo de atividade, né? Porque tem uma retroárea enorme, né? E uma capacidade de escoamento naval, mas é muito grande. Então, a questão desse crescimento, né? A gente vai ter aí, mas no caso, quer dizer, a melhoria das vias, tráfego, melhor índice de poluição, menor fonte de calor, né? Então, a gente vai ter essa mudança toda. Quando você também faz esses projetos, você vai poder fazer os projetos de arborização, você não vai ter interferências. Por exemplo, hoje você arborizar uma via urbana numa calçada é complicadíssimo. Passa duto de luz, gás, água. Então, você fazer um projeto de arborização é complexo, ele não é fácil. Então, a gente vai ter uma melhoria significativa com relação a questões climáticas, a qualidade de vida, o bem-estar. Então, se pode projetar várias coisas, e isso é essencial. E para que a gente não perca o time, né, o momento é exatamente isso. E a gente hoje, dentro do licenciamento, como a gente está dentro de uma secretaria, tá, meio ambiente, mobilidade, planejamento urbano e aprovação de obras, né, então a gente tem uma sincronia muito grande, né? A gente consegue trabalhar essas informações numa velocidade e numa facilidade, mas é muito grande, né? Esse entrosamento dessa discussão entre os subsecretários, o secretário, está dentro de um mesmo espaço, a gente se consegue se interligar, mas é muito fácil. E agora, com o sistema também que vai vir toda a parte online, digital, né? A gente vai cada vez aprimorar isso aí
e planejar é cada vez melhor. Mas a preocupação é exatamente essa. Inclusive, eu vou acrescentar, embora eu não tenha colocado isso como um dado aí para vocês, mas dentro do processo de pesquisa e desenvolvimento dos planos de alinhamento, foi considerado o peso do Porto do Açu sobre o crescimento urbano da cidade de Campos. Tá? E o que a gente tem em projeção, isso com dados colocados pelo próprio Porto, né, e com as projeções dos empreendimentos deles, e com o fato de que, embora a localização do Porto em São João da Barra, o grande provedor de facilidades urbanas para o Porto é a cidade de Campos, né, por conta do seu próprio desenvolvimento, né, nós consideramos nessa projeção, porque nós estendemos essa projeção para 25 anos à frente, para a criação desses planos de alinhamento para vias futuras, que a cidade de Campos deve estar daqui a 15, 20 anos na faixa de 800 mil a 900 mil habitantes. Tá? Em função do desenvolvimento do Porto, se ele acontece como está planejado. Tá? Então, realmente, nós vamos ter grandes implicações de mobilidade urbana, grandes implicações de questões ambientais urbanas, né? Nós temos que entender que a cidade é um ecossistema, né? É um ecossistema artificial construído, mas não deixa de ser um ecossistema, continua tendo problemas ambientais sérios, né? e que têm que ser mitigados e tratados. E tudo isso foi considerado dentro desse planejamento, gente. A gente mostrou aqui só o resultado final, tá? Mas podem ter certeza que tudo isso foi considerado. Alguém mais deseja fazer alguma intervenção? Mansur, dá uma palavrinha aí. Bom, boa tarde a todos. De antemão, eu quero elogiar esse trabalho que Mariel se dedicou, de extrema importância para o crescimento da cidade, e espero que ele tenha alcançado todas as vias, não só aquelas vias urbanas previstas nos planos diretores, mas também vias auxiliares. Como eu já citei a ele, eu tenho uma preocupação muito grande com a Estrada do Carvão, que ela é hoje a única via alternativa de trânsito de quem demanda do Rio de Janeiro. Se houver algum impedimento na Tapera, o acesso é pela Estrada do Carvão. É uma estrada hoje que tem péssimas condições de trafegabilidade, não tem acostamento, e aquele projeto de criar uma via paralela na outra margem no canal Campos Macaé, a partir da Chatuba, não se presta por causa das condições do terreno. Então, é muito importante que seja incluído já uma futura duplicação. E não só essa, mas outras também que nós vamos ter necessidade de ampliação em função, né, principalmente do Porto. Até aquelas CEAs que nós temos na região da Baixada, que servem de vias alternativas, sempre pensando nisso. As vias alternativas também têm que ter uma estabilização de projeto. De qualquer forma, eu acho que a iniciativa é maravilhosa e isso vai ficar registrado em nossa história. Obrigado. Realmente, Mansur, você tem razão. E a maioria dessas vias alternativas estão também já com o plano de alinhamento definido, tá? Dentro desse sistema. Por isso que a gente tem quase 300 pranchas de PA. Tá? Agora, eu quero também deixar claro que o plano de alinhamento não é algo engessado. O plano de alinhamento é dinâmico, né? Novos alinhamentos poderão ser definidos
para frente, tá certo? E alguns podem ser até revistos, dos atuais, podem ser revistos em função da dinâmica né, natural da evolução da cidade. Tá? A gente não pode pensar em planejamento urbano, certo, como algo definitivo e absoluto, né? Porque a cidade não para, a cidade muda. Né? A cidade ela recebe novas condições de desenvolvimento, novos níveis de empreendimento, novas situações que têm que ser vistas. Por isso que a gente não pode ter um planejamento urbano como alguma coisa que é definitiva, ok, é agora e nunca mais. Certo? Vai ser assim e pronto. Não é vai ser assim e pronto. Tá? Então, planos de alinhamento são componentes de planejamento urbano. E planejamento urbano é dinâmico. Né? Você planeja, acompanha, tem o feedback. Com o feedback você pode rever, renovar, atualizar, tá certo? Acompanhando a evolução natural da cidade, certo? Então, a gente também não pode ficar assustado achando que, opa, agora eu estou com um troço aqui que eu nunca mais... Né? Não é bem assim, tá? Planejamento não é gesso, tá? Bom, senhores, agradecer a presença de todos. Mansur, Mariel, Cláudio, quer fazer alguma intervenção? Gostaria de falar um pouquinho do empenho dessa secretaria em pensar a cidade. Gostaria que vocês percebessem que, aos poucos, nós estamos cumprindo uma missão que estava adormecida dentro dos documentos que são importantes para o desenvolvimento dessa cidade. Nós todos estamos num conjunto de pensadores que querem que essa cidade tenha um olhar diferenciado daqui para frente, não somente na questão do urbano, sim na questão do desenvolvimento como um todo, não é? Agregando aí todas as secretarias pertinentes aí a esse processo de desenvolvimento de uma cidade, não é? E, de qualquer forma, não é, gostaria que vocês entendessem que não é muito fácil, porque nós temos que aliar a técnica à política, não é? E, às vezes, a gente esbarra em alguns atropelos, não é, que não são pertinentes ao pensamento mais aberto, mais desenvolvido, de se pensar numa cidade mais dinâmica, uma cidade resiliente, uma cidade sustentável, que proteja o meio ambiente e que possa conciliar tudo isso com a qualidade de vida do cidadão. Então, a nossa intenção, para e passo, não é? 4 anos, basicamente, não se acabaram, mas não foram ainda suficientes para que a gente pudesse trazer um receituário de alternativas, não é, para que essa cidade tenha um desenvolvimento mais visível, não é? E como o Mariel colocou, o próprio plano de mobilidade, o plano de alinhamento, o plano diretor e os demais planos pertinentes aí ao desenvolvimento de uma cidade nunca são definitivos. Nós trabalhamos com um laboratório, não é, para que a gente possa propor as ideias, analisar os impactos que aquelas ideias trouxeram ou causaram, não é? E, evidentemente, em nome de uma qualidade projetual e de soluções, não é? Ofertar um novo estudo que possa realmente corrigir as possíveis anomalias que ainda possam estar existindo. Nós temos uma cidade que, em termos de infraestrutura, ainda precisa de ser muito bem pensada, não é? Alguns atos, às vezes, que a gente tem a expectativa, por exemplo, agora mesmo, nas últimas chuvas, não é? Não sei se vocês observaram que não encheu a Pilinca e não encheu ali ao lado do Parque Alberto Sampaio, graças a um estudo que Mariel e Zé Rubens
fizeram lá na Secretaria e, acoplado à Secretaria de Agricultura, fizeram um trabalho de desobstruição dos canais, que esse é um mote principal que a gente tem que amadurecer para o futuro, para que essa cidade seja mais resiliente em suas atitudes. Só isso. Muito obrigado. Antes de fechar, Cláudio Mariel, queria dizer a todos que, quando tomamos conhecimento do planejamento feito pela Secretaria, de imediato nos pusemos à disposição para trazer a esta casa, que possivelmente, provavelmente, é onde esse projeto será discutido. E aqui estranho o fato das cadeiras estarem vazias e também trazer para a sociedade civil como um todo. Quero aqui agradecer a dedicação e o empenho da Secretaria, esse planejamento belíssimo, não tive condição de lê-lo na sua totalidade, mas sei que está à disposição de todos. E quero aqui deixar para meus colegas um recado. Esse planejamento existe e quem quiser já ir tomando conhecimento, é só socorrer da Secretaria de Planejamento, que as portas estão abertas. Muito obrigado a todos. Um forte abraço.